dia a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco. O nosso coração também fica muito feliz em vir para cá. É a reunião das famílias. A gente fica com muito... Nós agradecemos o carinho, o acolhimento da família Caminho da Luz com a família Cabral. Então, para a gente também é uma alegria muito grande estar aqui juntos hoje. E dentro dessa energia tão gostosa que nos encontramos, nós vamos estar hoje fazendo reflexões sobre a oração de Francisco de Assis. Normalmente, nós temos um foco para o lado externo, quando oramos, refletimos a oração de Francisco de Assis. Mas hoje nós vamos fazer o foco para onde? Para dentro de nós, cuidando da gente, cuidando do nosso coraçãozinho. E nós vamos estar fazendo essas reflexões juntos. Tranquilo? Numa boa? Então, primeiro nós vamos estar lendo a oração, conectando com a energia, e depois vamos fazer os estudos, as reflexões. É uma oração bem conhecida. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Aonde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. Onde houver a dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver o desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver as trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então agora vamos fazer assim uma olhação, uma visão geral a nível psicológico dessa oração, com foco para dentro de nós. Lembrando que Jesus é o nosso mestre, é o caminho, é a verdade, é a vida que nos conduz a Deus. E vamos estar utilizando a oração de Francisco de Assis como uma trilha, um caminho para um aprendizado da nossa autotransformação. Através da oração, ela deixa um lastro, ela deixa uma dica para a gente fazer a nossa autoiluminação. E nós vamos buscar, vamos caminhar junto com Francisco de Assis e olhando para dentro de nós. A oração de Francisco de Assis, ela tem 3 níveis de consciência. 3 níveis de maturidade do espírito, se podemos dizer assim. Então, o primeiro nível é a nossa pacificação. E é nesse tópico que nós vamos mergulhar um pouquinho mais profundo hoje no nosso estudo. O segundo nível é a disponibilização. E o terceiro nível é a autonomia. Então vamos falar um pouquinho dessa pacificação. Quando o aprendiz sincero diz: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. É quando já estamos cansados de procurar a felicidade nas questões externas da vida, no materialismo, e chegamos à consciência que a felicidade eu preciso buscar dentro de mim. E eu pergunto: Senhor, melhor, eu afirmo: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz.
A gente consegue levar paz para os outros se a gente não estiver em paz? Não. Eu também não consigo, não. E minha esposa sabe disso. Então é importante, para sermos instrumento de paz, que a gente venha buscar a trabalhar a paz dentro de nós primeiro. E aí, nesse nosso mergulho, aonde nós acharmos o ódio, a ofensa, a discórdia, a dúvida, o erro, o desespero, a tristeza, as trevas, que vamos levar, né, buscar o amor, o perdão, a união, a fé, a verdade, a esperança, a alegria, a luz. E é nesse trabalho que nós vamos estar mergulhando um pouquinho hoje. Nós vamos falar um pouquinho dos outros níveis, mas é nesse que nós vamos mergulhar. E para entender esse trabalho interno, a nível, né, da psicologia, nós temos dois eus, né, dentro da gente. Um eu que chamamos eu maior e o eu menor. O eu maior é o ser essencial que todos nós somos. Todos nós. É onde ali estão registradas nossas características positivas, os valores reais da vida, as virtudes que nós já desenvolvemos dentro das nossas, né, reencarnações, e as ainda que ainda estão latentes, ainda estão só as sementes. É o nosso lado luz. E a outra camada, o eu menor, né, que é o ego. Então nós temos o ego, é todas as nossas questões ainda equivocadas, as nossas trevas que estão dentro de nós ainda. Então, se nós pudéssemos botar numa figura, então num círculo, o centro é o ser essencial, é o amor. E temos duas camadas egóicas ao redor desse centro, que é o ego evidente, que nós vamos falar um pouquinho, e o ego mascarado. O nosso objetivo é levar a luz aonde há trevas. Então, o ser essencial auxiliando a levar a luz aonde nas nossas camadas egóicas. E esses nossos egos, ele pode ser evidente. Como é que ele se coloca? O ódio, o egoísmo, o orgulho, movimentos que fazemos que as pessoas percebem que é algo egóico. Ele fica bem explícito. E o ego mascarado é aquele que a gente parece ser bonzinho e por dentro está pegando fogo. Né? Então, sentimento do pseudo-amor, a euforia, a autopiedade, né? O pseudo-perdão, porque por fora a gente vem, abraça, ai que bonitinho, e por dentro tomara que tropece, né? Então, dentro da gente, e esse mergulho que a gente vai fazer dentro de nós é um mergulho amoroso. O que nós encontrarmos dentro da gente está tranquilo. Nós vamos ver o porquê. Está tranquilo não no sentido de, então vou ignorar, vou deixar para lá. Não, mas no sentido de acolhimento amoroso e buscar trabalhar aquele sentimento. E nós vamos estar trazendo uma parte do livro dos Espíritos que traz essa reflexão, esse movimento amoroso dentro de nós, para a nossa autotransformação. O segundo nível é a disponibilização. É o segundo nível consciencial. É quando nós já estamos trabalhando no primeiro nível e nos colocamos já à disposição para o trabalho. Quando o aprendiz diz, fazei-me, nas nossas palavras, né? Fazei-me, Jesus, que eu procure mais consolar do que ser consolado. Compreender do que ser compreendido. Amar do que ser amado. Porque nesse movimento que eu já estou cuidando de mim, eu já estou também me disponibilizando ao trabalho. E o terceiro nível é da autonomia. É quando o aprendiz, né, nós sincero, chega numa etapa que está tão normal, já desenvolveu as virtudes, ainda não em sua plenitude,
mas já desenvolveu as virtudes que antes, no primeiro passo, fazia grandes esforços, agora já vem que naturalmente. Então, até o verbo já vem dando, perdoando, já está no gerúndio. É uma continuidade do que aquilo que já foi trabalhado dentro da gente. São pequenos tópicos que nós acabamos de estar trabalhando. Então, tá bom. Eu sei que a maioria de vocês já devem estar no terceiro nível, mas nós vamos ficar no primeiro nível, que é onde eu pertenço mais com o meu tempo. Então, a nossa pacificação, que tem essa relação com a palavra de Jesus. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos lá dou como dá o mundo. Porque antes ainda da primeira, estão buscando a paz através da paz do mundo, a paz do materialismo, né, de tantas outras, dos vícios egóicos. E agora não, buscam a paz de Jesus. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então você já vê que o foco já está para acalmar o nosso coração. Você vê o paralelo da palavra de Jesus e dentro da oração de Francisco de Assis. Algumas ferramentas antes que a gente comece a trabalhar ali os sentimentos. Esse nosso laboratório interno, né? Esse local íntimo dentro de nós, que a gente, como se fosse ali o eu maior e o eu menor. O eu maior auxiliando o eu menor. É onde aqui dentro da gente nós vamos estar vigiando os nossos sentimentos, prestando atenção que sentimento eu estou tendo dentro dessa experiência que eu estou passando. Sentimento bom, tranquilo, ou um sentimento ruim. Então, nesse nosso laboratório interno, que podemos chamar aqui, é onde nós vamos estar prestando atenção como é que está o nosso coração. Ele está tranquilo ou ele está tendo algum outro sentimento? E aí é onde nós vamos pesquisar que sentimento que é esse, da onde ele está vindo, por que está vindo dessa forma, né? E nessa tranquilidade conosco mesmo. Isso é extremamente importante, porque normalmente ao chegar nesse laboratório interno, identificamos algum sentimento que depois que nós lemos no livro, né, no Evangelho, estudando tanto, surgiu algo aqui, uma inveja, realmente é um sentimento de inveja. E aí não queremos nem mais. A gente empurra ali para baixo, esconde, não trabalha, e ele vai ficar lá, até que a gente possa ir e acolher aquele sentimento, aceitar ele, refletir por que ele está se manifestando dentro de nós e como trazer à luz para iluminar esse sentimento. Aí a necessidade da pesquisa, do estudo, dos experimentos, de conhecer o Evangelho, sentir o Evangelho, identificar como Jesus nos ensinou a cuidar dessa parte. E aí fazer os exercícios, os esforços para estar levando a luz nesse sentimento. Tranquilo até agora? Uma outra coisinha que nós não mencionamos aqui no começo, esse estudo ele foi baseado no livro A Sublime Oração de Francisco de Assis, pelo Dr. Alírio Cerqueira Filho. Então, todos esses estudos estão de uma forma muito mais aprofundada no livro. Nós estamos trazendo aqui partes do livro para estar fazendo essa reflexão conosco. Nós não, dentro da parábola do discernimento, nós não vamos conseguir fazer a exegese, né,
a reflexão de dentro da parábola. Mas tem 3 tentações egóicas que acabam nos levando a vitalizar o ego. Então, uma vez que a gente vem identificando essas tentações, nessa tentação a gente já... Opa! Nós vamos estar falando um pouquinho delas aqui. Que a gente já busque mudar o pensamento, mudar uma estratégia, porque às vezes a gente está achando, está pensando que está fazendo a coisa certa e na realidade nós estamos mais fazendo movimentos que vão estar trazendo sentimentos egóicos dentro de nós, sentimentos ruins dentro de nós. Então, quais são essas tentações? É o sentimento de privilégio, e isso foi extraído da parábola do discernimento. A superficialidade e a crença da infabilidade. Sentimento de privilégio. Ter as nossas necessidades materiais ou espirituais sanadas, burlando as leis divinas. Então vamos supor, desenvolver virtudes não é da noite para o dia. Requer exercícios continuados, diários, para ir desenvolvendo. Então, se a gente vê assim, não vou desenvolver a humildade da noite para o dia, né? Não estamos seguindo uma lei natural, sabe, que não vai estar acontecendo. Um outro exemplo, no livro trouxe uma história interessante, que o rapaz ia pegar um avião, e ele saiu de casa e chegou atrasado, e o avião já tinha decolado. Então ele entrou numa ira, jogou o celular no chão, brigou com os atendentes, fez um escarcéu dentro do aeroporto. Isso são os fatos verídicos. Só eles mudam o nome, mas para a gente poder entender, extrair ali o conceito. E fez uma briga muito grande dentro do aeroporto. Então, dentro dele, ele se sentiu sentimento de privilégio. Não, o avião tinha que estar me esperando para eu entrar junto. E por isso não foi atendido, entrou no movimento de rebeldia. Então, para a gente, num movimento desse, eu estou sendo atraído pelo ego por um sentimento de privilégio, porque daí para frente as nossas atitudes não estarão alinhadas com a lei de amor, justiça e caridade. Então esse é um deles. A superficialidade. Foco nas conquistas exteriores, tais como do campo da vaidade, do poder, da fama, do destaque pessoal. Então, quando o nosso foco está para obter essas conquistas e desfocamos do nosso autodesenvolvimento, nós vamos começar a tomar decisões não como espíritos imortais. Vamos estar tomando decisões como espírito mortal, que nós não somos. Somos imortais. Então a gente começa a tomar decisão na nossa vida baseado só no aqui e agora. E essas decisões também podem estar equivocadas. Crenças na infabilidade. O ego oferece a ideia da infabilidade, conduz o aprendiz a se sentir sempre amparado pela proteção exagerada, dos anjos, que foi extraída, a palavra anjos foi extraída direto da parábola, colocando-os na condição de serviçais e não de instrutores. Um exemplo simples. Quando entramos a fazer esportes radicais. Só um exemplo. Não, meu anjo vai se proteger.
Não esquenta a cabeça com isso não. E daqui a pouco vamos ter ações que podemos estar cometendo suicídio. Então, de novo, prestar atenção se entramos nesses movimentos, essas tentações egóicas nos levam a tomar decisões equivocadas ou atitudes equivocadas. Entrando agora nessa nossa transmutação dos sentimentos, foi o que no começo, no primeiro nível de consciência, que Francisco de Assis nos convida a estar trabalhando dentro da gente. E a questão 115 do Livro dos Espíritos nos auxilia muito nesse trabalho amoroso dentro de nós. Que os espíritos respondem da pergunta: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? E os espíritos respondem: todos nós, né? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. O que isso significa para a gente? Vamos refletir um pouquinho. Como é que nós fomos criados, então? Iguais, simples e ignorantes. Então, nesse nosso processo evolutivo, né, ainda existe a ignorância dentro de nós. Então, quando nós mergulharmos dentro de nós, é tranquilo, bem provável que vamos encontrar sentimentos egóicos. Então, isso não deve ser uma forma de sair lá de dentro ou se sentir inferior ou superior a alguém. Mas sim, tem algo que eu preciso trabalhar. Eu tenho uma oportunidade de crescimento aqui, que cada vez que uma virtude ela é adquirida, mais feliz nós seremos. Então, se nós identificarmos uma questão egóica, ótimo no sentido de termos uma oportunidade de ser mais feliz. E os espíritos continuam trazendo dessa resposta qual é a nossa missão aqui na Terra. Nossa missão como espírito, tanto aqui na Terra como espírito imortal, que é, né, buscar o esclarecimento. Através do esclarecimento, nós vamos chegar progressivamente à perfeição. Então, para chegar aos esclarecimentos, nós vamos passar pelas provas que Deus nos impõe. Através dessas provas, se a gente tem dois caminhos aqui. Se agirmos com humildade dentro dessas provas, nós vamos extrair a verdade, e essa verdade vai nos iluminando cada vez mais, e cada vez que nós estamos mais iluminados, estamos mais próximos de Deus. Esse é o nosso destino, ficar próximo de Deus. Agora, se dentro das provas nós entrarmos num processo de rebeldia, nós vamos passar ali pelas dores e não vamos extrair a verdade daquela prova. Então, diria que o objetivo, quando passarmos pelas provas da vida, que busquemos cuidar do nosso coração, prestar atenção no que está acontecendo aqui, trabalhar dentro de nós para buscar uma humildade, extrair a verdade dentro daquela prova, porque aí nós estamos aprendendo, estamos adquirindo as virtudes, estaremos chegando mais próximo a Deus. Então, vamos supor, entramos numa situação que gerou um ódio dentro da gente. Muitas pessoas falam: eu não sinto ódio. Não, essa é a parte da oração, eu não me coloco mais. Só que a energia do ódio, se a gente pudesse comparar de uma escala de 0 a 100, uma simples irritação
já tem ali a energia do ódio. E ela pode ir até o seu máximo, vamos supor, até o 100, que seria ali a aniquilação tanto da própria pessoa quanto da outra pessoa, de uma comunidade. Então, numa situação aonde houver ódio, que eu leve o amor. Sentir ódio. No nosso laboratório, que estamos ali observando dentro de nós, vigiando o nosso coração, identificou uma energia de ódio? Tranquilo. Raciocinemos, deixe eu buscar então o amor para dissolver esse ódio. E nesse exercício é que nós vamos desenvolvendo as virtudes do amor. O ódio. Pode ler um pouquinho, meu mozinho? Devido à nossa desconexão da proteção maior, que é a divina, não sei se seria divina providência, não sei se é Isso. a pessoa entra em um movimento autodestrutivo, gerando ódio e todas as suas manifestações em diferentes graus de intensidade, como a irritação, a raiva, a cólera, a mágoa, o ressentimento, a agressividade, a intolerância, a vingança, a crueldade, etc. Se vê, tanto trouxe ali toda a gradação da energia, mas como é que ela começa a desenvolver dentro da gente? Quando a gente se desconecta da proteção divina. Então a gente se sente desprotegido e a gente quer fazer o quê? Trazer a proteção à força por nós mesmos. Como queremos fazer a justiça com as próprias mãos. Sentiu essa energia do ódio? Pode ler, então. Como é que nós vamos estar neutralizando ela? Amor. Conectando-se com a proteção maior, que é a proteção divina, a pessoa entra em um movimento criativo, vitaliza o amor e todas as suas manifestações em diferentes graus de intensidade, como a calma, a ternura, a paciência, a indulgência, a tolerância, o afeto, o carinho, etc. Então vamos lá. Quando a gente entra, vamos supor, na oração, ainda está com aquele sentimento. A gente busca, através da oração, bons pensamentos, nos reconectar com Deus. Nessa reconexão, pouco a pouco, aquele sentimento de ódio, ele vai sendo dissolvido. E vai trazendo, por vários motivos, nossos mentores, dando ideias amorosas de como trabalhar aquela situação que está dentro de nós. Nós vamos neutralizando. E quanto mais consciente nós tivermos desse trabalho, antes da gente agir com a energia do ódio, a gente neutraliza ela primeiro, nos pacifica primeiro, para depois ter uma ação. Você vê, identificou, no nosso laboratório interno, identificou, deixa eu parar um pouquinho, não deixa eu responder ainda agora não, deixa eu buscar neutralizar primeiro, através da conexão com o amor, deixa eu refletir dentro dessa situação desafiadora, como eu devo agir. Então, às vezes, até a nossa velocidade precisa diminuir um pouquinho. Se a gente estiver andando a 1000 por hora, a gente passa despercebido que dentro do nosso laboratório já indicou que o coração já está batendo mais forte, que tem ali a energia do ódio, e vamos dar vazão à energia do ódio, respondendo àquela agressão, àquela situação que nós estávamos inseridos. Muito importante. Isso para todos nós estamos falando aqui, mas eu sou o primeiro a escutar desse lado de aqui. Agora, lê essas perguntinhas, meu amor. Perguntas. Essa pergunta é para a gente mesmo. Eu quero realmente elevar o amor onde há o ódio, ou ainda me comprazo em satisfazer o ego tentador? É importante essa pergunta. E a resposta dela também para dentro de nós. Porque se eu ainda estou com gostinho ainda de deixar o pezinho assim para a pessoa tropeçar, se eu ainda estou tendo esse gostinho, tudo bem.
vamos ser sinceros conosco. Não que nós devemos fazer isso, mas tudo bem no sentido, deixe eu me acolher. Por que eu ainda estou querendo fazer justiça com as minhas próprias mãos? Porque o processo de auto-amor é a gente cuidar da gente. Se eu sei que aquela atitude de deixar o pezinho ali para o outro vai depois gerar uma consequência comigo mesmo, não por punição, mas as leis, elas estão todas elas alinhadas. Nós temos a lei de liberdade, temos a liberdade de agir, só que a nossa liberdade, a lei de responsabilidade está atrelada a ela. A lei de causa e efeito está atrelada. Então, essas três leis andam muito juntas. Então, eu tenho a liberdade de colocar meu pezinho ali para a pessoa cair, fazer justiça com as próprias mãos. Só que isso é uma ação amorosa, justa, caridosa, tanto para mim quanto para outra pessoa? Não é. Então, eu vou lá no fundo. Por que eu estou me tendo esse gostinho? Com o acolhimento, o autoacolhimento. Uma vez identificado o porquê, a gente começa a tirar essas amarras dentro do nosso coração, pacificando, para nos libertar. Uma outra técnica muito eficaz é a gente, vamos supor, numa ação que a pessoa fez contra a gente, separar a pessoa da ação. A pessoa é um filho de Deus, é um irmão nosso. A ação dela não está alinhada. Então a gente separa as duas, porque aqui ainda continua a amorosidade. E a ação é o que nós vamos estar estudando para a gente aprender também com os erros dos outros. Mas a gente evitar de colocar as duas e aí a gente acaba atacando a pessoa. A segunda pergunta, amor. Eu quero substituir o círculo vicioso do ódio pelo círculo virtuoso do amor ou não? São perguntas. Por quê? Dá trabalho desenvolver virtude. Não vai vir assim só no tranquilo, deitadinho na praia de Long Branch, com um solzinho. Requer trabalho. E é dentro desses movimentos que nós vamos desenvolvendo. Onde houver a ofensa, que eu leve o perdão. A ofensa. Se manifesta por meio da mágoa, do ressentimento. Aquela energia que não foi trabalhada, ficou lá dentro, ela começa a deixar então a mágoa, o ressentimento. Geradoras do automartírio, né, da prepotência, da agressividade, da vingança, da crueldade, dependendo do nível que ela se encontra lá dentro, ela vai ali crescendo. Né? Surge a partir de uma intenção positiva de fazer a justiça, mas que na verdade produz uma pseudo-justiça, que é a pena de talião. Quer dizer, nós falamos um pouquinho na questão anterior. Quando nós entramos nesse processo de fazer justiça com as próprias mãos, tem uma intenção positiva da nossa proteção, mas o direcionamento das nossas ações estão equivocados. E esse é o convite da gente refletir: que ação que eu quero tomar? Né? Então, que a gente venha buscar o quê? O perdão. André, pode estar lendo para a gente um pouquinho? Perdão. Grande ato de auto-amor, pois quem perdoa se livra do peso do não perdão, porque quando a pessoa se sente ofendida e se ressente, acaba se machucando intensamente, e se ela perdoa, se desconecta daquele mal. O perdão é, na verdade, esse sentimento amoroso e justo para com o agressor interno que estamos nutrindo dentro de nós. Então vamos refletir juntos sobre essa parte, que é algo que somos convidados a trabalhar quase que diariamente. Muitas das vezes a gente acha: não, eu não vou perdoar a pessoa porque ela me agrediu, como é que eu vou libertar ela?
através do perdão. Quer dizer, uma ação ruim, por que eu vou dar uma ação boa para outra pessoa? Só que o perdão não é para outra pessoa. O perdão é para nós mesmos, para nós nos libertarmos daquela dor que fica muitas das vezes corroendo dentro da gente. Um câncerzinho ali. A gente entra no nosso laboratório interno, tem uma dor ali dentro. Então, os exercícios do perdão é para nos libertar. A outra pessoa, as leis divinas vão estar auxiliando na educação. Agora, nós é que precisamos nos libertar de quem? Do agressor interno. Porque o agressor externo, ele veio, fez a agressão e foi embora. De novo, está lá na praia. Tranquilos, numa boa. Às vezes nem percebeu que nos machucou. Agora, se a gente ficar alimentando um agressor interno, né? Às vezes, né, aquela vozinha que fica, ela fez assim mesmo, ele fez isso. E é como se a gente fosse lá na ferida e fosse lá e cutucasse mais um pouquinho. A gente quer isso para nós? Não. Isso é prazeroso para a gente? Não é. De quem é ali a responsabilidade de cuidar da gente? É do outro? Será que nós temos que ficar esperando o outro vir e pedir perdão para a gente? É entregarmos a nossa felicidade na mão do outro. E está totalmente relacionado com o auto-amor, o exercício do auto-amor. Então a gente vai lá no nosso coraçãozinho, agressor interno, vem cá, deita aqui. Por que você está assim? Eu sei. Cometeu um equívoco. Quem de nós aqui não comete ainda equívoco? Então, nessas reflexões pessoais, nós vamos estar levando a luz dentro daquela situação desafiadora. E esse exercício, pouco a pouco, o agressor interno ele vai dissolvendo. Até chegar ao ponto que nós vamos lembrar do episódio, mas não vamos sentir nada. No nosso laboratório interno lá não vai ter nenhum registro de uma dor forte relacionada com aquele episódio. Né? E é através desses exercícios do desenvolvimento do auto-amor, a busca do perdão. Tranquilo até agora? Onde houver discórdia, que eu leve a união. A discórdia. Alguém poderia auxiliar um pouquinho com a leitura? Eu posso. Discórdia. A discórdia se manifesta nas pessoas que estão sempre contra tudo e todos, que nutrem sempre a queixa e a lamentação, sentimentos que alimentam a própria discórdia. Lembrando, se nós nos encontrarmos dentro dessa situação, há autoacolhimento. Não há necessidade da gente ficar triste. Opa, eu estou me encontrando aqui. Então, vamos ver como eu posso trabalhar dentro de mim para trabalhar a discórdia. Que, de novo, vem lá daquele sentimento egóico, começa a ter, muitas das vezes ali, por não estar trabalhando o perdão, começa dentro de nós começar a ter vulcões, se assim podemos dizer. E aí qualquer situações que vem, a pessoa entra num processo de discórdia constantemente. Nada está bom, nada está tranquilo. Sempre tem uma reclamação a ser feita. É um processo interno, que internamente precisa de ajuda. Então precisa internamente para a gente estar nos auxiliando, né, a trabalhar com essas questões da discórdia. E como? Através da união. Pode ler um pouquinho para a gente? A prática da união é resultado do movimento de estarmos unidos com aqueles que, mesmo em uma situação de discordância, com pontos de vista divergentes, nós continuamos amparando e auxiliando, expressando o sentimento de caridade em todas as circunstâncias.
Você vê o trabalho em equipe, ele é fantástico para trabalhar essas questões. Por quê? Vamos ter ali opiniões divergentes, mas não por ter opiniões divergentes que nós vamos entrar num processo de ataque ao outro. Então, separar a pessoa da forma como, e das atitudes, da forma como a pessoa pensa, é muito importante. Porque a gente pode ter o carinho com a pessoa, o amparo quando necessitar, mas não necessariamente que vamos estar de acordo com as ações ou o pensamento dela. E às vezes as pessoas conosco, né? Porque tem sempre os dois lados, né? Estamos aprendendo também. Então são exercícios que nos auxiliam na união conosco mesmo, a união com a nossa família, né, consanguínea, a união na família, no centro espírita, a união de uma forma geral na sociedade, nos auxilia. Onde houver a dúvida, que eu leve a fé. A dúvida, qual é a origem? Ela vem da discórdia. Você vê que uma coisa vem, é como se fosse um, que a gente chama no inglês de ripple effect. A gente não cuida lá no começo, ela vai se ramificando esses sentimentos. A dúvida se manifesta, a manifestação dela de duas formas, do ceticismo e do misticismo. O ceticismo da descrença explícita. Porque a pessoa entra tanto ali na discórdia, na reclamação, assim, não, Deus não existe. Como é que pode existir se essa situação está acontecendo comigo? Deus não existe. Entra numa questão de dúvida existencial. Ou no misticismo, a fé cega. Não, você tem que acreditar nisso porque é assim. Até que uma situação desafiadora aconteça, falar, Deus te ampara sempre, Deus não vai te deixar. Ah, então tá bom. Até que uma situação desafiadora acontece, a pessoa, não acredito mais em Deus. Então, a dúvida, ela está relacionada tanto com o ceticismo, com o misticismo, e a origem dela vem de uma discórdia já interna. Aonde houver dúvida, que eu leve a fé. A fé se manifesta como convicção quando é raciocinada, com bom senso e lógica, analisada com muitas reflexões para ser sentida, vivenciada nas diferentes situações da vida, quer sejam agradáveis ou desagradáveis, quando somos convidados pela vida a dar testemunho de nossa fé. Então, quando mais nós refletimos na palavra de Jesus, nas atitudes de Jesus, dentro do nosso laboratório interno, as experiências que fazemos, as reflexões profundas que fazemos, vai se desenvolvendo internamente a nossa fé, porque ela vai ser, né, vamos necessitar dela quando chegar às provas. Porque ter fé, quando tudo está tranquilo, não precisa fazer esforço. Agora, quando uma situação tem um resultado que não era o que nós esperávamos, aí vamos estar trabalhando na fé, né? Nas reflexões. E é nessa hora, essas reflexões para distinguir isso daqui é correto ou não é correto. Se é correto, continua. E aí é a fé, né, nos testemunhos nos momentos mais difíceis. Aonde houver o erro, que eu leve a verdade. O erro provém da dúvida. Né? Tem uma dúvida. O erro se manifesta na mitificação e na mistificação. O que é a mitificação? É nós acharmos, né, que as coisas temporárias são as coisas essenciais. Então a gente, de novo, toma a decisão
como espírito mortal, não como imortal. Que a gente dá mais valor das coisas temporárias do que as permanentes. E a mistificação é quando mistificamos uma verdade. Ah, sou espírito imortal. Eu sou filho de Deus. Mas não tenho ações como filhos de Deus. Tenho ações não como um espírito imortal. Então, até sabemos a nível intelectual, mas não sentimos isso. Não está presente nas nossas ações. Levar a verdade. Pode ler um pouquinho, mas... A verdade manifesta-se sempre pela autenticidade nos níveis do pensar, do sentir e do existir. Quando a pessoa é autêntica consigo mesma, produz a fidelidade consciencial que vai ampliar a pureza de propósito, produzindo todo um processo de autenticidade com os outros, ressignificando definitivamente a mentira e a hipocrisia. Então, esse processo da autenticidade, né, conosco mesmo, buscando a verdade, que as leis estão dentro de nós, na nossa consciência. Então, buscando essa autenticidade no nosso pensar, no nosso sentir, tanto para conosco quanto para outra pessoa, nós vamos achando ali a verdade, e é o que viemos buscar. Na questão 115 que nós lemos, esse é o nosso objetivo, que é através da verdade que nós vamos estar nos iluminando. Né? O erro faz parte. Através das nossas tentativas, algumas nós vamos acertar, algumas nós vamos se equivocar. Que a gente busque também se evoluir através dos erros, porque podemos aprender com eles. Né? Mas através das reflexões, buscando a verdade. E aí, na próxima vez que vão ser convidados a trabalhar aquela situação, a gente já dá uma atitude diferente para ela, porque já aprendemos na anterior. Aonde houver o desespero, que eu leve a esperança. Pode ler um pouquinho? Desespero, origem, sentimento de discórdia e agravando-se a partir do erro existencial. O desespero acontece quando a criatura se coloca em um movimento adversário da vida em todas as circunstâncias. Esse movimento de adversidade contra a vida é resultado do sentimento de não pertencimento à vida cósmica. Chega um ponto, a gente continuando nessa rebeldia interna, que entramos no desespero. Que parece que o sol só aparece para as outras pessoas. Para a gente, não aparece. Porque já lá dentro do nosso coração está um turbilhão. Estamos nos desconectando de Deus. Né? Entra nessa rebeldia. E a esperança. O sentimento amoroso da esperança é a contribuição com o universo. A grande contribuição cósmica é a do coração que se sente filho da criação universal. Você vê a nossa busca como filho de Deus, nos reconectando a Ele. Este é o mais profundo contributo, porque em um contributo que envolve as leis divinas na vida, quando a criatura está em um movimento cósmico de pertencimento ao universo, a mais profunda aplicação da esperança. Naquele desafio que busquei de tudo, não saiu como nós esperávamos. Essa entrega a Deus e às leis divinas. Deixa o Pai, Ele sabe o que faz. Novos convites vão vir para que a situação seja esclarecida. Né? E essa esperança que fica dentro de nós, e quanto mais conectarmos nós tivermos com Deus, mais tranquilo, mais em paz o nosso coração vai ficar.
vamos ver que estamos dentro de um redemoinho, às vezes situações complexas, mas buscando a paz dentro dessas situações. É onde nós nos entregamos a Deus. Aonde houver a tristeza, que eu leve a alegria. A sua origem, no sentimento de indiferença geradora pelo desespero. Chega num ponto que começamos a ficar bem próximo que nós do sentimento do desespero, que o desespero ainda começamos a se bater para tudo quanto é que é lado. As nossas ações expressam esse desespero. E depois ficamos cabisbaixo, tristes. E quando entrarmos, que a gente leve alegria. Alegria existencial resultante da entrega. Essa parte que falamos agora, né? Se manifesta em tudo que realizamos. Buscar as nossas ações, se não conseguimos, que nós não conseguimos controlar o resultado, mas que as nossas ações continuam sendo alinhadas. Independente do resultado, porque o resultado é de Deus. As nossas ações, saindo da gente, é que nós temos o controle. E as trevas? Quando entramos nessas trevas, na realidade é a somatória de todos esses vícios egóicos que nós estamos falando. Essa somatização nos leva a entrar nas trevas. E se encontrarmos lá, que a gente venha levar à luz o processo do auto-perdão. Porque dentro de todo esse caminho, cometemos já muitos equívocos. Então, o processo da gente se auto-perdoar, né, por esses equívocos, já nos auxilia, porque o perdão, ele nos trava, ele nos prende. Nos auxiliando, né? O auto-perdão, ele vai nos libertando para que possamos tomar novas atitudes. E requer coragem. Coragem, né? Essa virtude tão importante até nas nossas orações, dentro desses movimentos, que a gente venha não tirar as provas da gente, porque é Deus que impõe as provas, mas que a gente venha pedir a coragem para passar por essas situações desafiadoras. E passando por elas humildemente é que nós vamos desenvolvendo a virtude. Amores, o grande aqui objetivo dessas nossas reflexões, né, de hoje é a gente cuidar do nosso coração, né? Ter um tempo para nós mesmos, dedicando o alto amor, identificando já os sentimentos que já desenvolvemos, as virtudes que desenvolvemos, e se identificarmos sentimentos egóicos, que a gente venha cuidar com carinho desses sentimentos, tendo a coragem de acolhê-los amorosamente, de refletir como eu posso transmutar esse sentimento ruim. E cada vez que nós vamos conseguindo fazer essa transmutação, mais feliz nós seremos. É um grande presente, é o maior presente que podemos dar a nós mesmos. Agradecemos o carinho, o amparo e a oportunidade de todos vocês. Que assim seja.